Fala galera, beleza? Eu sou o Gui e hoje estamos aqui no terceiro vídeo dessa série analisando um caso de churn em Python. Eu quero agradecer bastante pelo engajamento dos vídeos, eu quero agradecer também bastante pelo apoio que vocês estão me dando no Instagram. Eu só tenho a agradecer a vocês e bora pro vídeo. Primeiramente, já deixe seu like, também se inscreva aqui no canal para vocês não perderem nenhum vídeo, porque depois dessa série vão ter mais séries analisando casos em Python, tanto de RPA e também de Power BI. Então, bora lá! Feature Engineering Hipóteses. O que é essa etapa? Se for resumir essa etapa, a gente resume em criação de hipótese. Simples assim. Uma hipótese é algo que a gente vai querer provar se é verdadeiro ou falso. Provar que uma hipótese é falso também é chegar a um resultado. Nem sempre a hipótese que a gente querer solucionar vão ser todas as hipóteses verdadeiras. Também é interessante para o analista de dados analisar hipóteses que são falsas, porque você sabe onde você não deve atacar. Então a hipótese falsa, ela serve muito nessa questão. Fora que dependendo de muitos negócios, é muito melhor você analisar uma hipótese realmente que você viu que é falsa do que essa hipótese é verdadeira. Etapas. As etapas, aqui eu listei 4 etapas dessa parte de criação de hipótese. A primeira etapa eu chamo de mapa mental de hipóteses. Esse aqui é um passo bem importante, porque a gente consegue visualizar como um todo as hipóteses que a gente pode formar nos nossos dados. Então eu acho que é uma etapa super relevante aqui para o negócio. A etapa que você realmente vai criar a hipótese. E aqui é brainstorming. Aqui eu quero criar o quanto mais melhor nessa etapa. E na terceira etapa ocorre o filtro. Então aqui a gente vai realmente pensar se as hipóteses que a gente selecionou na criação de hipóteses são relevantes. E aqui a nossa meta, em cada sprint que a gente faz dessa análise de dados como um todo, a nossa ideia é partir de 10 hipóteses. Então aqui, na lista final de hipóteses, eu vou querer analisar 10 hipóteses ao todo. Então a gente vai selecionar somente 10 da etapa anterior de criação de hipótese. E a última etapa se chama Feature Engineering, que abrange todas as etapas anteriores. E depois, se a gente for parar para analisar, o que a gente consegue ver é a exploração de data analysis, que é você realmente provar se uma hipótese é verdadeira ou falsa. Essa quinta etapa aqui fica para o vídeo posterior. Então, o próximo vídeo, depois desse, a gente vai realmente programar e analisar o que a gente seleciona nas hipóteses. Esse vídeo eu estou gravando para você ter um contexto maior do que é uma hipótese, para que serve e como solucioná-la. Então, bora analisar no site do Mapa Mental. Esse site aqui é muito simples. O que eu quero fazer aqui? Eu quero criar um mapa mental de hipótese. Por exemplo, o ponto central de toda essa análise é o cliente. Então, o ponto relevante aqui é o cliente. E nós queremos analisar os clientes que permanecem ativos e o que a persona em comum que fez esse cliente sair da empresa. Então a gente vai querer agrupar todos os clientes que saíram da empresa em um grupo comum para a gente começar a analisar o plano de ação que a gente pode tomar para esse cliente que saiu dessa empresa. O que faz um cliente sair da empresa e o que um cliente tem? A gente pode começar listando gênero. Clientes têm gêneros diferentes. Será que o cliente que a gente mais está perdendo, será que é do gênero feminino ou do masculino? E é o que os nossos dados têm essa granularidade. Quando eu digo granularidade, é esse detalhamento. Masculino ou feminino. Então, boa. Também tem a questão de país. Tem clientes que moram numa residência, tem clientes que moram em outras. Então, bora colocar aqui local, que a gente consegue listar como estado, cidade e país. E também tem áreas, por exemplo, rural ou urbana. Rural ou urbana. Por exemplo, será que os clientes que eu estou perdendo da minha base de ativos, será que são clientes que moram na área rural ou será que são clientes que moram na área urbana? E será que esses clientes que moram na área rural que eu estou perdendo, será que eles são do gênero feminino? Então será que eu tenho que começar a atuar realmente nessa área urbana e começar a pegar esse cliente feminino e conseguir meio que agregar maior valor de negócio para ele ele permanecer ativo na minha base mais tempo? Então aqui, essa etapa de hipótese é realmente brainstorming. Então aqui a gente vai querer pensar em todas as possibilidades possíveis que esse cliente pode ter. Outro ponto relevante, salário.
Salário, no mundo de bancos, diz muito do seu cliente, né? Então, salário alto ou baixo. É claro que aqui a gente pode ter mais classificações, mas aqui eu estou querendo ser um pouco mais assertivo nesse mapa mental. Bora colocar também a questão de valor monetário na conta. Valor na conta, vamos mais fácil, né? Esse valor na conta pode ser alto, baixo, um valor fixo ou um valor... Opa, que eu fiz errado, é só apertar aqui que você consegue apagar. Aqui, vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui, delete branch. E delete branch, boa. O valor é fixo ou variável, né? Que ele tem na conta. Porque pode ser um valor que ele é recarregável todo mês, que aí envolve salário e etc. Então aqui, por exemplo, o salário é fixo ou variável, porque aqui pode ser que a pessoa recebe comissão também, né? Vamos colocar agora credit, o score dele, que se for um cliente muito bom, o score vai ser alto, se não for, vai ser baixo. Alto, baixo. Porque aqui é bem interessante essa questão de score, porque aqui é um termo de negócio. E termo de negócio tem sempre um significado por trás bem mais abrangente. Por exemplo, é muito melhor para um banco reter clientes com score alto do que score baixo, porque o cliente que tem um score alto, ele é um cliente que ele é muito mais propenso a aumentar esse custo da empresa. Então, por exemplo, ele pode começar a gastar mais no cartão de crédito. Isso começa a alimentar uma cadeia gigante dentro do banco. Ele pode assinar algum programa novo do banco. Então, aqui é bem interessante analisar essa questão de score alto. Então, aqui a gente depende do nosso cliente, mas talvez é mais interessante nessa análise a gente começar a analisar os clientes de score alto que a gente perdeu. Por exemplo, será que eu estou perdendo muitos clientes de score alto e o score baixo estou mantendo na minha base de ativos? Então aqui é um ponto super relevante para a gente começar a ver se realmente é verdade ou mentira esses clientes, né? Outro ponto aqui que eu estou pensando, a questão de crédito, cartão, porque aqui ele pode ter cartão de crédito ou débito, né? Crédito ou débito. Boa! Aqui o cliente pode ter tanto o cartão de crédito como o cartão de débito. Super relevante para nossa análise também. Último ponto, super relevante, é a questão do status. Esse aqui é o que vai dizer a nossa análise como um todo. Aqui é se o cliente está ativo ou está desligado. Tipo, se o cliente desistiu. Desligado. Aqui a gente pode analisar até como churn, os clientes que saíram. Esse aqui é um mapa mental que a gente criou super rápido, então em menos de 6 minutos, 7 minutos a gente conseguiu criar um mapa mental. Bora já importar esse mapa mental para o nosso Google Colab. É muito simples para importá-lo. Só a gente vir aqui, apertar em novo. Aqui é a ferramenta de captura, que é uma ferramenta do próprio Windows. Então a gente vai querer tirar um print disso daqui. A gente vai querer salvar esse print que eu tirei, que no caso está aqui. Então bora apertar aqui em salvar. Eu vou salvar como mapa mental. Mapa mental, pronto. Agora, no Google Colab, começam os códigos. Vamos começar com o código aqui. A gente parou em qual? 3. Então agora é o terceiro. Feature. 3. Feature. Engineering e hipóteses. Boa. Primeira etapa já foi. Bora agora começar com a etapa 3.1, que vai ser a etapa mapa mental de hipóteses. Que aqui a gente vai querer colocar o nosso mapa mental de hipóteses dentro do Google Colab. Então aqui a gente vai ter que adicionar um texto e apertar em imagem e mapa mental. Vamos ver o que está acontecendo. Boa, rodou. Ele transformou isso daqui em um código, né? Eu acredito eu, um base 64 e conseguiu colocar aqui. Agora a gente vai querer criar nossas hipóteses, então bora lá. Bora colocar assim e escrever 3.2, criação de hipóteses.
E bora criar em cima das variáveis que a gente selecionou. Então, por exemplo, a variável gênero. Então, bora colocar gênero aqui. Mais gênero. Então aqui é tudo de gênero que a gente pode selecionar. Por exemplo, clientes que saíram do banco, na sua maioria, foram mulheres. Aqui é uma hipótese, aqui eu vou analisar na parte de dados se é realmente verdade ou falso. E aqui essa serve até para a pessoa tomar alguma decisão. Será que ele tem que começar a atuar mais ativamente com as mulheres ou com os homens? Então, pode ser alguma saída que ele pode ter. Clientes mulheres, a base de ativos tem mais mulheres do que homens. Vamos colocar uma pergunta bem interessante, que é o quê? Eu vou querer pegar tantas pessoas que não saíram, como as pessoas que saíram desse banco e analisar se a maioria dos clientes que passaram nessa empresa eram mulheres. Eu acredito que a maioria dos clientes que passaram nesse banco eram homens. Então a gente vai querer analisar essa hipótese. A maioria dos clientes que passaram pelo banco, então ativos e desligados, são mulheres. Boa! Vamos botar um ponto de interrogação aqui, um ponto de interrogação aqui também. Então aqui a gente já selecionou 3 hipóteses em relação a gênero, e bora selecionando mais agora de outra variável. Outra variável importante é o quê? A relação de saída do cliente. Ó, aqui é uma pergunta que a gente não conseguiu captar dentro da nossa mapa mental, mas é interessante a gente colocar. Pessoas mais jovens se tornam churn. Então, bora colocar mais perguntas em relação à idade. Ó. Pessoas idosas têm maior valor monetário na conta. Pessoas idosas se tornam churn. E bora colocar uma observação do que é idoso, que é acima de 60 anos. Idoso, acima de 60 anos. Só para ficar bem claro, né, aqui na hora que a gente for analisar. Boa! Então aqui a gente já conseguiu selecionar algumas e bora selecionar mais. Bora colocar alguma coisa em relação a salário. Ó, homens com salários mais altos viram churn. Mulheres jovens. Aqui é uma análise bem mais abrangente, né? Mulheres jovens desistem mais fácil, desistem quando comparamos com homens jovens. Boa! E bora criar a última para depois a gente começar a priorizar as hipóteses. A última vai ser em relação se a pessoa, vamos pensar aqui, homens possuem cartão de crédito quando comparamos com as mulheres. Então aqui a gente está dizendo o quê? Que os homens têm essa maior probabilidade de ter cartão de crédito quando a gente compara com as mulheres. Boa! Aqui a gente já começa a entender realmente os nossos dados. Então, bora agora priorizar. Aqui vai ser 3.2.1. Lista final de hipóteses. Boa! Bora começar. Como eu selecionei poucas hipóteses, eu vou colocar... Opa, que eu fiz alguma cagada aqui. Ó, clientes que saíram do banco
Então agora eu vou colocar os pontos principais nesse texto aqui de baixo. Eu vou selecionar aqui ao todo 10 hipóteses, então eu vou excluir algumas e a gente vai pegar só as principais para a gente analisar futuramente. As hipóteses finais são essa: clientes que saíram do banco na sua maioria foram mulheres, a base de ativos que tem mais homens do que mulheres, pessoas jovens se tornam mais churn, aqui a gente começa a analisar a questão de idade e também a de gênero, e pessoas com valor monetário mais alto se tornam churn quando comparamos com pessoas de valor monetário mais baixo dentro da conta, que é aqui a gente analisa o balance, e quando eu falo mais churn é que desistem mais do que tal outro grupo. E o intuito final dessa lista de hipóteses é a gente analisar na próxima etapa, que é a exploração de dados, para a gente analisar se realmente as hipóteses são verdadeiras ou falsas. Por exemplo, aqui um plano de ação. Se eu analisar que mulheres saíram mais do que homens e eu começar a ver que tem muita evidência que isso está indicando alguma possível abordagem para o cliente final. Aqui eu posso criar um plano de ação meio que tático para começar a reverter esse ponto. Se eu ver que a gente está perdendo muitas mulheres e o banco quer reter as mulheres, então a gente começa a analisar um problemão. Porque a gente vai ter que fazer algum plano de ação para rever esse problema, né? Porque a gente começa a analisar que a persona que a gente está perdendo é mulheres. E o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso começar a aumentar os programas de fidelidade das mulheres, começar a diminuir essa taxa de crédito das mulheres, começando a dar mais crédito para as mulheres. Se eu ver que é um ponto que o banco quer realmente comprar essa ideia e o banco está focado nisso. E aqui depende muito de como vai ser essa relação de hipótese verdadeiro e falso, sabe? E aqui a gente pode priorizar. Já está priorizado aqui até a 10ª hipótese, no caso até a 9ª hipótese. Então a gente vai conseguir analisar bastante no próximo vídeo. Eu falei 10, mas agora a gente viu que o resultado final eram 9. E eu acho que 9 vão ser um bom número para a gente começar a analisar nos próximos vídeos. E é isso. Eu espero que vocês dêem o seu like, curte aqui o vídeo, compartilhe, comentem também sugestão de conteúdo e o que estão achando dessa série. E é isso, até o próximo vídeo.